Olá, pessoal! Segue o exemplo da construção de uma tabela de frequência para dados quantitativos. Então, pessoal, imagine que você tem uma distribuição como essa. Nesse caso, eu peguei 62 valores e eu quero construir uma tabela de frequência, tá? Bom, primeira coisa é determinar o número de classes. O que é o número de classes? É a quantidade de linhas que uma tabela possui. Nesse caso específico, como que a gente determina o número de classes? O número de classes, ele nada mais é do que a raiz quadrada do total de dados. No nosso caso, o total de dados é 62. Então, a raiz quadrada de 62, ela vai ser igual a 7,87. 7,87, eu vou arredondar esse número para um inteiro, tá? Qual que é o inteiro mais próximo de 7,87? 8. Significa, então, que a minha tabela ela terá 8 classes, ok? 8 linhas. O segundo passo é determinar a amplitude total. O que é a amplitude total? É a distância entre o maior valor da distribuição e o menor valor da distribuição. No nosso caso, o maior valor é o 113 e o menor valor é o 60. Então, 113 menos 60, ele vai ser igual a 53, tá? Esse é o segundo passo. O terceiro passo é construir um intervalo, tá? O intervalo. Como que eu determino o intervalo? O intervalo nada mais é do que a amplitude total dividida pelo número de classes, tá? A amplitude total, então, vai ser o quê? 53, que é a amplitude, dividida por 8, que é o valor inteiro que nós arredondamos. Quando eu faço essa divisão, eu obtenho o resultado 6,6. No caso do intervalo, obrigatoriamente eu tenho que fazer sempre o arredondamento para o próximo inteiro. Então, qual que é o arredondamento para o próximo inteiro? 7. 6,6, o próximo inteiro depois de 6, tá? É 7, ok? O próximo passo é determinar o excesso, tá? E como que eu determino esse excesso? O excesso, ele nada mais é do que o número de classes vezes o intervalo menos a amplitude total. Vamos fazer então essa determinação. Aliás, o que é o excesso? O excesso, pessoal, nada mais é do que alguns valores que às vezes eu preciso começar a tabela com alguns valores antes e terminar a tabela com alguns valores depois, para que eu tenha a possibilidade de conter esse intervalo de classes, ok? Então, nesse caso, eu tenho o número de classes, que é 8, o intervalo, que é 7, menos 53, que é a nossa amplitude. Então, 56 menos 53, isso vai ser igual a 3. Quer dizer, o excesso é igual a 3. Agora vem o segredinho do excesso. Para se calcular o excesso, nós precisamos fazer uma divisão desse resultado. A divisão desse resultado, se eu for pegar esse número ímpar, que é o 3, e dividir ele por 2, eu vou ter 1,5 para um lado e 1,5 para o outro lado. O que eu vou fazer para facilitar a minha compreensão da tabela? Sempre, antes eu vou deixar com menos valores e por último eu vou deixar com mais valores, ok? Então, daqui desse primeiro passo, eu vou subtrair meio. E desse segundo passo, eu vou fazer o quê? Somar meio. Então, menos 1 menos meio dá 1. Aliás, 1,5 mais meio vai ser igual a 2. Quer dizer, a minha tabela ela vai começar com um número antes do 60 e vai terminar com 2 números depois do 113. Quer dizer, o primeiro número, tá? O primeiro número, que na distribuição de frequência é o 60, com um número a menos, ele vai ficar quanto? 59. E o último número, que no caso da nossa distribuição de frequência é o 113, ele vai terminar com 2 números depois, que é o 115. Bom, o próximo passo é fazer a construção da nossa tabela,
Tá? Então, como que eu faço a construção dessa tabela? A gente vai iniciar pelos valores que nós encontramos no excesso. O primeiro valor é o 59, tá? E o último valor é o 115, ok? Bom, o que serve o intervalo? O intervalo nada mais é do que a distância entre os números de uma tabela de frequência. Então, nesse caso específico, 59 somado com 7 é igual a 66. Repete novamente o número embaixo. 66 somado com 7 dá 73. Repete novamente o número embaixo. 73 somado com 7, 80. Repete novamente o número abaixo. 80 com mais 7, 87. E assim por diante. Então, 87 com mais 7, 94. 94 com mais 7, 101. 101 com mais 7, 108. E 108 com mais 7, ele vai ser igual a quanto? 101, 8 com mais 7, ele vai ser igual a 115. Agora a gente pode conferir se aquilo que a gente fez lá em cima está dando resultado aqui embaixo. Bom, a primeira coisa, eu tenho 8 linhas, que é o número de classes. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A amplitude total é 53, como a gente já havia determinado. O intervalo, quer dizer, a distância entre os números na mesma classe, ela sempre vai ser o quê? 7, ok? E o excesso, ele também foi considerado, quer dizer, eu comecei com o número 59 e terminei com o número o quê? 115. Podem verificar que sempre quando eu tenho uma classe, o primeiro número ele sempre vai pertencer à classe, mas o último número ele nunca pertence à classe. Por isso que nós repetimos ele abaixo. Quer dizer, na hora que a gente for fazer a contagem da frequência, a contagem vai ser do 59 até o 65, quer dizer, um número antes. Então, vamos lá para cima. Agora, fazer a contagem da nossa frequência. Eu quero do 59 até o 65, contando até o 65, que é sempre um número antes. Então, eu vou fazer a contagem. 59 não tem, então eu vou começar por aquele que tem. Então, 1, 2, 3, 4, porque vai até o 65. Então, na nossa tabela, a gente considera o número 4. Novamente, o próximo item da tabela vai do 66 ao 73, mas sempre uma contagem de um número antes, que é o 72, pois o 73 ele pertence à terceira classe. Então, 66 até o 72. 66, então vamos lá. Contagem 1, 2, 3, 4, 5. Para no 72. Venha na tabela novamente e faça a contagem da frequência, 5. Novamente, 73 até o 79. Então, 73 até o 79. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como não tem 79, para no 77. Então, 9 valores. Agora, eu quero do 80 até o 87. Só que eu não posso contar o 87, eu tenho que contar um antes, então até o 86. Então, vamos lá. Como não tem, aliás, o 80 a gente tem, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 11 valores até o 86. Vem na tabela e preenche novamente a nossa tabela. O próximo passo, tá, é do 87 até o 93, quer dizer, um número antes. Bom, agora eu vou contar. 87, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 valores. Então, eu tenho 16 valores até o 93. Venho na tabela novamente
e considero 16. Agora, do 94 até o 101. 94 até o 101, só que eu não posso contar o 101, eu tenho que contar um antes, então até o 100. 94 até o 100. Como eu não tenho 94, eu vou contar do primeiro número que tem, depois o 94. Então, 95, que no caso é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 valores. Volta na tabela e preencha a frequência. 6 valores. Os próximos valores, do 101 até o 107. Então, 101 até o 107. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou ter 7 valores. E por último, do 108 até o 115. 108 até o 115, então 1, 2, 3, 4. 4 valores. Quando eu faço a soma de todas as frequências, todos os valores das classes que eu encontrei das frequências, o que eu vou fazer? Eu faço a soma, eu vou ter um total de 62 dados. Quer dizer, 62 é a quantidade de dados que tem aqui em cima. Bom, novamente, quero frisar muito bem isso. No excesso, pessoal, quando geralmente for número ímpar, tá? Eu sempre vou ter uma quantidade a menos começando e quantidade maior terminando. Agora, quando o número for par, por exemplo, o número 4, essa divisão vai ser uma divisão exata. Então, vai começar com 2 antes, por exemplo, e 2 depois. Se fosse 6, ficaria como? 3 antes e 3 depois. Se fosse 5, por exemplo, que é um número ímpar, 5, a divisão por 5 seria 2,5 e 2,5. Então, significa que eu vou tirar o meio da primeira parte e vou colocar na segunda parte. Então, 2,5 menos meio daria 2. E 2,5 mais meio daria 3, tá? No caso, eu vou começar com 2 números antes e vou terminar com 3 números o quê? Depois. Pessoal, espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês referente à tabela de construção de classes, tá? De frequências. Peço para vocês que quando vocês tiverem alguma dúvida referente ao nosso conteúdo, por favor, entrem em contato comigo pelo nosso fórum ou por e-mail mesmo lá no Moodle, tá? Para que eu possa entender qual é a dúvida de vocês, dependendo do caso, até gravar um vídeo mostrando algum exemplo de como se calcula, ok? Grande abraço para todos vocês e boa atividade!